Bem-vindos ao Misericórdia Talks, um espaço de conversa e reflexão sobre o papel social das misericórdias em Portugal. Este projeto nasce de uma iniciativa da Top Show, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Almada e com o objetivo de abrir o diálogo sobre quem cuida, quem decide e quem transforma. Hoje começamos com uma pergunta que atravessa décadas e governos. As misericórdias são parceiras ou são substitutas do Estado? Para nos ajudar a responder, está connosco Carlos Andrade, vice-presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, com experiência direta na relação entre instituições e poder público, a quem agradecemos a pronta disponibilidade para nos acompanhar nesta conversa. Olá, Carlos, bem-vindo. Afinal, é um gosto. Afinal, as misericórdias são parceiras ou são substitutas do Estado? Bom, as misericórdias estão em Portugal há 528, penso eu, anos. Portanto, durante a maior parte do tempo, foram claramente substitutas do Estado. Porque o Estado não tinha nem interesse, nem vontade de se preocupar com as questões sociais. E, de facto, as únicas entidades que estavam no terreno foram as misericórdias durante séculos. Portanto, sim, durante 5 séculos, durante muitos e muitos anos, nós fomos claramente substitutos do Estado. Atualmente não é assim. Atualmente o Estado democrático percebe que tem responsabilidades pelos seus cidadãos e, portanto, tem que as assumir. Nesta conjuntura, nós passamos a ser claramente parceiros. Digamos que parceiros privilegiados, mas claramente parceiros. Não podemos nunca deixar de, digamos que, exigir que o Estado cumpra as suas obrigações e funções. O Estado delega ou transfere apenas competências? Não transfere, delega na maior parte das vezes em colaboração. E a lógica que faz o relacionamento entre as misericórdias e o Estado até se chama cooperação. Portanto, é numa lógica de cooperação que hoje nós trabalhamos juntamente com o Estado. Sim, e por isso o Estado é o responsável porque os cidadãos exerçam os seus direitos. Se o Estado se socorre das misericórdias, tem de lhes dar condições. Por isso eu pergunto, o financiamento e tudo o que está à volta disso acompanha o trabalho em concreto que as instituições, as misericórdias em particular, fazem no terreno? Nós podemos e devemos dizer que nunca houve uma transferência de financiamento público tão grande como, por exemplo, o último ano. E isso corresponde a uma vontade que o Estado assumiu de apoiar e tornar viáveis as misericórdias. A pergunta que todos temos na cabeça é: mas isso é suficiente? Bom, eu diria que não é. E não é porquê? Porque nós podemos sempre fazer mais e podemos fazer melhor. Mas para isso temos também que olhar para as condições globais de financiamento que o Estado tem disponível e, portanto, haverá sempre um dilema, haverá sempre uma, digamos que alguma, eu não diria luta, mas pelo menos é preciso criar convergências para que as disponibilidades do Estado e as necessidades das misericórdias necessidades das populações sejam satisfeitas. E é preciso que as pessoas saibam. Claro. E nesta parceria, o que é que as pessoas ainda não sabem? Bom, nessa parceria em concreto, o público em geral, eu penso que às vezes não sabe que o Estado também comporta uma parte do financiamento e outras vezes acha que o Estado paga tudo e que as misericórdias são muito ricas, têm muito dinheiro e, portanto, não precisam de nada. Portanto, por vezes a desinformação anda nas duas pontas. A realidade está no meio, como é óbvio. Portanto, se o público sabe, é que estamos a falar na prática de cooperação, não é? Se não há um verdadeiro encaixe entre aquilo que são as competências do Estado e as responsabilidades das instituições, o funcionamento dessas responsabilidades sociais
pode estar prejudicado. Portanto, como é que se encontra este equilíbrio entre os custos, os benefícios, aquilo que digamos, o que se pretende, certo, que se quer que as instituições façam e as necessidades em concreto? Olha, essa pergunta requer uma análise um bocadinho temporal, que é o seguinte: durante muitos anos nós nunca tivemos verdadeiramente certeza acerca daquilo, qual era a percentagem que o Estado dava para as nossas atividades. Esse salto foi dado há 2 anos. E há 2 anos nós conseguimos acertar com o Estado aquilo que é o custo médio real de cada uma das respostas a nível nacional. E a partir daí percebemos qual é a percentagem que o Estado participa nesse custo médio real que o país tem. Por exemplo, podemos falar daquele que é mais significativo, que é os lares de idosos. Hoje, em Portugal, um idoso custa, em termos de valores médios, 1.705 euros. O Estado transfere por cada um dos utentes 723 euros. Portanto, há aqui um diferencial de quase 1.000 euros. Portanto, esta questão, como é que se preenchem estes 1.000 euros, é a nossa questão que nos mobiliza e que nos cria dificuldades, como é óbvio. Mas falou de um caso concreto, não é? Mas falou do futuro, não é? Como é que, eu gostaria também de colocar esta questão, de colocar como é que esta cooperação pode evoluir no futuro. Portanto, qual é a sua visão do futuro desta relação de parceria entre o Estado e a Misericórdia? A ideia que eu tenho é que as necessidades estão sempre a aumentar. Nós vivemos num país onde as taxas de envelhecimento, por exemplo, é galopante. E dá a ideia que o Estado e o sistema político, partidário, olha para isto como um problemazito. E não é. É provavelmente um dos maiores problemas que a sociedade portuguesa tem. Porque o envelhecimento implica um conjunto de, custos acrescidos e de dificuldades de transferência de verbas, porque o número de ativos começa claramente a ser menor em relação ao número de pessoas que são dependentes de transferências. Portanto, nós, num ambiente destes, temos que ter, por um lado, temos que ter a consciência de que temos que exigir que haja dignidade na prestação de serviços que fazemos, que haja uma amplitude e que não fique ninguém de fora, mas, por outro lado, também temos que perceber a dimensão do problema. E, portanto, eu penso que vamos avançar com passinhos lentos e, provavelmente, mas seguros. É a minha convicção. Há alguma coisa a reformar nesta cooperação entre o Estado e as instituições? Isso há imensas. Na minha opinião, desde logo, nesta cooperação, é preciso formar um valor, que é confiança. A confiança que o Estado, que as instituições têm que ter em relação aos seus utentes, também é uma confiança que o Estado tem que ter em relação às suas instituições. Claro que não há intervenção pública nenhuma de nenhum dos responsáveis governamentais que não afirme essa confiança. Mas nós sabemos que, na realidade, essa confiança precisava muito de ser incentivada e aumentada. E qual é o maior risco se isso não for reformado, se alguma coisa não mudar nesse sentido que está a dizer? Não há hipótese. Tem mesmo que esta questão... O risco é grave. Não, o risco não é grave porque isso não vai acontecer. Isto é, o país tem um modelo. Este modelo é um modelo que funciona. E, portanto, não há forma de voltar atrás. E, portanto... Considera que não há? Não há mesmo hipótese. Há quem diga na nossa sociedade que o sistema de cooperação não é o mais correto, porque o Estado delega, há quem ache que o Estado devia fazer ele próprio. Sim. Claro. Não concorda com isso? Eu nisso não vejo nenhum problema. Eu também não concordo. Mas espera, mas isso eu não vejo. As pessoas também perceberem o sistema em que estamos, não é? Claro. Qual é a diferença, o Estado estar a fazer diretamente ou o Estado, delegar nas instituições e as instituições... Para mim a questão é assim. Quais são as vantagens? Eu vou-lhe dar a minha visão sobre isso.
para mim a questão coloca-se assim: se queremos aumentar a proteção social ou até manter a proteção social em Portugal, nós não podemos prescindir da cooperação com as instituições. Porque se pretendêssemos fazer toda esta manutenção do Estado Social por via pública, tínhamos que fazer um investimento colossal, e o país não compreenderia nunca, e tornar repartições públicas uma creche ou um lar de idosos, com consequências ao nível da exploração objetivamente muito mais caras. Portanto, se calhar menos eficiente. E menos eficientes. Portanto, não é possível este regresso. Eu, quando vejo em algumas campanhas políticas quem defende isto, eu acho que estamos claramente na área um bocadinho do delírio, porque não é possível, não há condições objetivas para que isso aconteça. Portanto, tenho imensa confiança no futuro. Mas acha que na sociedade portuguesa ainda há quem não entenda quem não percebeu o que é o Estado e as misericórdias, o que é que o Estado não percebeu das misericórdias? O Estado, estamos a falar, digamos, da sociedade. A sociedade em geral. Sociedade organizada, não é? Eu, nas últimas eleições, vi um partido político que encheu os cartazes a dizer rede pública de lares de idosos. Como? Quer dizer, é uma circunstância que, para mim, não tem nenhum significado, nem nenhuma possibilidade disso vir a acontecer. Portanto, e não tem por uma razão simples. Primeiro porque os cidadãos iam ser mais mal servidos, porque o investimento era colossal e, objetivamente, não havia nenhuma condição racional para que isso acontecesse. E como nós não somos um país de loucos, obviamente não poderemos entrar num processo desses. E ao contrário, o que é que as misericórdias ainda não perceberam do seu relacionamento com o Estado? Também não perceberam, às vezes não percebem, que o Estado também tem dificuldades. E nós, porque queremos tudo e bem, e às vezes queremos tudo e depressa e bem, por vezes somos impacientes, que é uma atitude correta. É provavelmente dessa impaciência que se dão os saltos qualitativos que o país precisa. Mas temos que perceber que o Estado também tem dificuldades. Mas acha que o Estado usa as misericórdias como uma solução rápida para problemas crónicos? Não, sinceramente não. Eu acho que o Estado tem a consciência que as misericórdias são estratégicas na sua forma de ver a proteção social em Portugal. Portanto, não são um mero instrumento, são um parceiro. E aí sim, eu acho que nós temos... E quando se diz o Estado, eu vou-lhe dizer com sinceridade, é mesmo a panóplia dos partidos todos. Olham para nós com um sentido estratégico e de parceria e não um tapa-buracos. Quer dizer, não tenho essa versão negativa da intervenção do Estado. Sendo que, como é óbvio, perante um buraco, provavelmente e aqui é que é importante, pela rede capilar que as misericórdias têm no país, porque é objetivamente a maior rede de proteção social do país, espalhadas claramente pelo país, é das misericórdias, conseguimos ir tapando os buracos todos. Por falar em buracos, isso é verdade. Há zonas cinzentas que ninguém quer assumir? Há, sempre. Desde logo, problemas sempre novos. E os novos problemas, até que se tenha a consciência deles, demoram algum tempo para novas necessidades e novas soluções. Portanto, sim, há sempre um crescendo de coisas. Olha, isso é interessante. Porquê? Porque aparentemente uma instituição que tem 528 anos podia ser uma instituição velha, antiga e, portanto, perdida no tempo. E nós, com 528 anos, somos modernos, somos contemporâneos. Vou-lhe contar uma pequenina história. Eu fui participar numa inauguração de uma creche Valdecambra há 8 dias e a creche, uma creche que é uma solução típica, igual em todo lado. Pois não, a Misericórdia tinha uma solução completamente inovadora. Nós já todos conhecemos colégios bilíngues, mas ninguém tinha uma creche bilingue. E na creche da Misericórdia de Valdecambra, a criança
As duas primeiras palavras que aprende é em português e em inglês. Portanto, é esta capacidade. Claro, esta capacidade. Isto também é verdade. Isto também é verdade. Sim. Por tudo. Mas esta capacidade de estarmos à frente, de conseguirmos inovar, é o que nos trouxe aqui ao fim de 528 anos. Ok, estamos próximos do final. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é, se tivesse o poder absoluto por um dia, qual seria a mudança social e radical que faria para melhorar a vida das pessoas? Isso eu tenho a certeza absoluta do que faria. Vou-lhe dizer, eu apontaria para a satisfação do maior problema que nós temos. E o maior problema que nós temos é a necessidade que o serviço de apoio domiciliário que existe em Portugal, de ser verdadeiramente uma alternativa ao lar de idosos. Em quê? Olha, coisas tão simples que nos deveria preocupar. O medo de morrer sozinho. O medo de ser encontrado no dia seguinte porque ninguém lá foi e, portanto, aconteceu qualquer coisa de noite. Isso é fundamental nós eliminarmos essas questões. Por exemplo, pessoas que o peso da sua solidão em casa só conseguem falar durante o dia um quarto de hora com a pessoa que lá vai levar a comida. Isso é decisivo a alterarmos este estado de espírito e de prestação de serviço. Portanto, um serviço de apoio domiciliário capaz, verdadeiramente alternativo ao lar de idosos, era a medida que o país precisava. Obrigado, Carlos. Fechamos o primeiro episódio. Hoje percebemos que cuidar é uma responsabilidade partilhada entre quem decide e quem faz. O diálogo entre o Estado e as misericórdias é mais do que uma parceria. É o que mantém o país social de pé. O país só funciona quando quem decide e quem cuida falam a mesma língua.